Cristo é a igreja. A Bíblia diz isso, amém? E veja, individualmente somos membros, juntos somos o corpo. Aleluia. É um erro pensar que você pode servir a Deus sem a igreja. Você tem que estar enquadrado, ligado na igreja, conectado, porque o corpo tem que estar junto. E igreja, a definição da palavra igreja, eclésia, é chamados para fora de seus lares para se reunir em assembleia. É o que nós estamos fazendo aqui. Onde Jesus é exaltado, adorado, amém? E nós somos ministrados também. Onde nós ouvimos as verdades da palavra e pelo Espírito Santo somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. Diga que eu estou sendo transformado. Você pode ficar feliz com isso? Como o Carlos disse, você vai sair melhor do que entrou. Nós vamos sair melhor do que entramos, irmãos. Porque vamos ouvir a palavra e a palavra lava o coração da gente. Então veja, nós somos inseridos dentro da igreja. E há uma jornada, uma carreira que a Bíblia diz, uma carreira da fé, que nós devemos trilhar. E nós vamos aprendendo na igreja local, diga igreja local, a desenvolver-se, a crescer espiritualmente, a crescer no Senhor e na força do seu poder, como também crescer nos dons e chamados, que nem nós sabíamos que tínhamos. Porque os dons e os chamados vêm desde do ventre. Você já nasceu com algo de Deus depositado dentro de você. E durante a sua vida, o Espírito Santo vai sempre poder te ensinar e te encorajar a você poder despejar aquilo que você foi carregado. Meu Deus do céu! Amém? Para outras pessoas. O objetivo de Deus sempre é alcançar as outras pessoas. Existem habilidades em você que não tem no outro. Mas juntos formamos o corpo. Não é como o corpo, irmãos? Amém? Pó da orelha, seu pé. Não tem condição. Cada um tem o seu lugar. Paulo fala muito isso em Romanos também, capítulo 12, em 1 Coríntios, capítulo 12 também. Ele fala de muitos membros no corpo e que cada um tem o seu lugar para agir. Então, é uma descoberta, diga, é uma descoberta. Mas existem chaves, diga chaves. Muito interessante que eu quero te passar hoje. Eu sei que vai ser uma bênção. É chaves para o convívio, para o crescimento, para o avanço naquilo que Deus te chamou para fazer. Como vocês sabem, alguns meses atrás eu fui para Campo Grande. Fui dar aula no Rema, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E lá Deus reavivou algo em meu coração, quando eu vi a irmã Mirtes. Quem é a irmã Mirtes? Irmã Mirtes. Ela tem um apartamento no centro da cidade, apartamento ótimo, muito bom. E ela servindo ao Senhor, nasceu de novo na igreja, e aí Deus falou com ela, para que ela pudesse receber os professores do Rema. Amém? Com o apartamento dela. E ela entendeu isso como um chamado, diga chamado. Diga um propósito, um objetivo. Amém? E aí, então ela assim fez, procurou a direção do Rema, se juntou com a direção do Rema, viu os critérios, que tudo tem seus critérios, e critérios não é nada errado, é coisa certa para ser, precisa existir. E aí ela se adequou aos critérios que o Rema determina para isso, e ela pôde ceder o apartamento dela para receber os professores do Rema. Mas lembre-se, a irmã Mirtes, ela é solteira. Ela tem mais de 60 anos. Veja isso, irmãos. Então, para que ela ceda o apartamento para um professor do Rema, ela tem que sair do apartamento. Veja, ela saiu do apartamento e ia para a casa da irmã dela. E ficava lá na casa da irmã dela o período que o apartamento estava com o professor. Não só isso, mas ela também ficava encarregada de pegar o professor, levar para o Rema, e quando terminar, pegar ele e trazer de volta para o apartamento, depois ela seguia para a casa da irmã dela. Queridos, sinceramente, você que tem sua casa, seu colchão, seu lugar, é verdade ou não é? Quando a gente viaja, vai para um lugar, não é a casa da gente, a gente fica desconfortável, não é? Imagina ela ceder o apartamento dela, onde estão as coisas dela, tudo dela, a cama dela. Estão comigo? E ela poder ficar numa casa, mesmo que seja da irmã, mas não é a casa dela. É verdade ou não é?
Mas o que eu achei e me despertou muito e me abençoou muito e me fez reviver coisas que eu vivi, foi quando ela disse, professor, é o meu serviço a Deus. É o que Deus plantou no meu coração para fazer, é o meu chamado. E eu fico feliz em fazer. Queridos, tem certos até professores e professoras, que quando era professora também, ela deixava ela no apartamento e ia para a casa da irmã. Mas ela se prontificava até ir fazer café, passar roupa. Comigo ela não precisou, eu disse, você não precisa. Sou bem treinado com relação a isso. Cafezinho eu faço, passo roupa em amor à minha esposa. Qual é a mulher que gosta de passar roupa aí? Eu não conheço uma. Verdade ou não é, mulher? Então, para agradar a minha esposa, eu passo roupa. Quem tem ouvidos, os homens que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, querido, faço numa boa e tal. Eu disse, você não precisa, minha irmã, de forma nenhuma. Aí ela disse, não, mas eu vou mandar até uma faxineira também. Não precisa. Minha mão não cai não para fazer faxina aqui no apartamento. Não, mas não pode. Eu digo, minha filha, eu não estudo 24 horas não. Tem que se movimentar. Mas, enfim, o coração, irmãos, em servir, em estar fazendo algo, veja, não para o rema, mas para o Senhor. E ela se empenhava para ser fiel. Aleluia. Irmãos, ela fez o rema, não é de púlpito, não é pregadora, mas me faz lembrar também, lá de Atos capítulo 18, quando Paulo chega em Atenas, se eu não estou errado, e ele encontra lá Áquila e Priscila. E eles recebem Paulo, e Paulo fica na casa deles. Eles hospedam Paulo. A Bíblia diz que aqueles que hospedam, encorajando a hospedar, diz que alguns hospedaram até anjos. Amém? Nós aqui no início, não era amor, era um professor saindo um e entrando o outro. E nós estávamos lá, eu deixava um no aeroporto e já ficava lá para trazer o outro. E era constantemente uma pessoa desconhecida dentro da minha casa. Mas foi um tempo maravilhoso e bênção demais na minha casa. Aleluia. Quanto a gente fez amizades, conexões, enfim. Mas o que eu quero trazer para você, aquilo me despertou. E eu comecei a me lembrar do início também, quando eu entrei no Verbo da Vida. Quando eu entrei no Verbo da Vida, pastor Sérgio era o ministro de louvor da igreja. Eu fui logo, entrei na equipe de música. Então ele começou a ministrar o nosso coração e dizia, gente, vamos fazer para o Senhor. Vamos servir ao Senhor. E muitas das vezes servir ao Senhor é servir a pessoas. Amém? É servir a pessoas. Barnabé estava servindo ao Senhor, mas ele serviu ao Senhor levantando Paulo. Estão comigo? Então servir, irmãos, essa palavra servir quer dizer trabalho, tarefa, missão dada, missão cumprida. É você cumprir aquilo que Deus determinou no seu coração para fazer. Estão comigo? Então, o pastor Sérgio, na época era Serjão, e ele sentava conosco e começava a ministrar, dizia, gente, é muito bom a técnica, vamos buscar a técnica, mas acima de tudo, a unção. A técnica pode emocionar, mas a unção transforma. Então, nós chegávamos, muitas das vezes, nunca atrasamos o ensaio. Chegávamos antes, preparávamos instrumentos. E, queridos, e orávamos. Muitas das vezes o nosso ensaio começava cantando uma música, virava culto. Quando olhava, estava todo mundo no chão, adorando ao Senhor. E não ficava, e agora, amanhã, quais são as músicas? Pelo menos a gente está ungido. E quando chegava no outro dia, Sérgio sentava e ficava orando, a gente chegava 1 hora antes. E sentava e ficava orando com papel e uma caneta. Orando em outras línguas, orando em outras línguas. Meu irmão, você que não é batizado no Espírito Santo, que não ora em outras línguas, estuda sobre isso. Nós temos livros maravilhosos que vão abrir um caminho para você de algo sobrenatural. Maravilhoso. E aí ele colocava e fazia a lista mediante a inspiração.
Deixa eu te dizer, dava certo. Aleluia. Já cantava, já entrava, como hoje à noite vocês perceberam a unção presente nesse lugar, meu Deus do céu. Amém. Já entrávamos, é muito bom ministrar depois disso, gente. Já prepara as pessoas estão conectadas, que muitas pessoas saem de suas casas com seus problemas, é verdade ou não é? Pensando na semana, e enfim, quando chega a unção, atrai, tira toda a creca, como diz minha esposa, amém? E deixa você livre para voar, e receber da palavra. Mas isso ele fazia e dizia, vamos fazer para o Senhor. Nós tínhamos na época cultos na terça, na quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Lá em Campina Grande, se você botar culto de madrugada, tem gente para ir. Estão comigo? E tinha um rema, segunda, quarta e sexta. O culto de terça era um culto de oração. Então o pastor Bud, ele disse, não, eu quero uma canção ou duas no máximo. E aí alguns até pensavam, então vamos fazer uma escala, né? Para que a gente está fazendo rema também, aí compensar. E aí pensava sobre isso. Mas aí foi unânime, todo mundo chegou a um consenso e disse, não, vamos fazer o culto de terça como se fosse o culto de domingo. Vamos fazer os cultos dos domingos como se fosse o culto de ceia. Porque, irmãos, é verdade, muita gente faz a diferença do culto de ceia para os outros cultos. Mas os cultos são todos os cultos. Vai estar aquela pessoa que a gente sempre queria que ele estivesse. Aleluia, amém. Então vamos dar o nosso melhor. Então nós fazíamos a mesma coisa na terça-feira. Chegávamos, estava a banda completa para cantar uma música, às vezes, ou duas músicas, Valdemir. E fazíamos com alegria. Já tinha um grupo de músicos grandes, a gente fazia escala, mas olha o que acontecia. A gente chegava no horário. Quem não estava na escala chegava no mesmo horário dos outros. Porque era bom estar juntos. Porque a gente fazia com alegria. E às vezes chegava na hora lá e ficava aquela boa discussão. Não, toca hoje. Um músico fazer isso é só obra do Espírito Santo, viu? Todo músico quer tocar. Mas aí chegava, não, toca você, não, toca você, não, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu. De tanta alegria que a gente tinha de estar junto e fazendo a obra do Senhor desse jeito. Eu comecei a reviver essas coisas, irmãos. E lembrando. Lembrava muitas das vezes que o pastor Sérgio chegava para a gente, ensinava para nós e dizia, vamos guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração das coisas que tentam nos desviar do Senhor, do nosso foco do serviço. Está compreendendo? Porque onde tem pessoa, gente, vai ter desconforto em algumas coisas. É verdade ou não é? O que não pode é Jesus pagar a conta. Muitas das vezes é Jesus que paga a conta. A pessoa se desentende, você está compreendendo, com o outro, e deixa de ir para a igreja. Quem pagou a conta é Jesus. Teve nada a ver quando ele deveria ter maturidade para andar em amor e perdoar. Guardar o coração, não deixar que nada tirasse o prazer de servir. Nós fazíamos com muita alegria. Diga muita alegria. Diga muita alegria. Aí tivemos uma sacada que percebemos, o pastor Bud é americano, e o americano já vinha com aquela ideia, né, de ter o culto, tinha que ter a gravata, né? Ele tinha um paletó verde que era sonho de consumo, Valdemir, todo mundo na igreja, todo mundo queria que ele ofertasse. Muito bonito o paletó verde, lodo que ele tinha. E ele usava a gravata e tal. Então a gente disse, rapaz, o pastor Bud, ele ministra com gravata, ele é muito fã do Ronquinoli, ministro de louvor. Vamos fazer o seguinte, vamos de gravata também. Vamos. Então lá vai a gente. Naquela época, gente, se você olhasse, você iria pensar que era tudo discípulo de Falcão. Lembra do cantor Falcão? Porque era calça preta, camisa amarela, gravata vermelha. É ou não é? Naquela época, nos anos 90, por ali, você vai ver, eram as casas com 3 pregas aqui, que a gente chamava. É prega o nome, é? É prega, né? Para passar aquele troço ali era difícil. No dia da formatura do Rema, gente, nós estávamos lá trabalhando sexta e sábado. Era não só a formatura, mas era também o primeiro encontro de edificação do corpo de Cristo, produzido pela igreja. E a gente estava lá e fizeram uma farda para a gente.
A farda era calça cinza, chumbo, aliás, camisa goiaba e a gravata cinza. Ficamos conhecidos na cidade, os goiabinha de Jesus. Mas estava lá todo mundo, fazendo, servindo o Senhor, com muito amor, com muito carinho. Aleluia, amém. Ligado, e a gente provou de coisas que eu posso narrar para vocês, mas só quem estava lá pode contar isso e viver. Nós, vários cultos nossos, terminávamos meia-noite. Porque a glória de Deus caía, era o povo correndo na igreja, e aquele fogo de Deus, gente sendo curada. Aleluia. Teve um culto de quinta-feira que nós estávamos cantando, e eu tocando, eu percebi que tem algo diferente na igreja. Não tinha muita gente na igreja, mas tinha um som, vozes, que chamavam a atenção de tão forte, parecia um coral gigante cantando. E aquilo era todo mundo, quase todo mundo chorando, gente. Pastor Banda, as lágrimas caindo, e a gente também chorando, e sem entender o que estava acontecendo. O pastor Bud sobe, pega o microfone e diz assim: irmãos, os anjos estão cantando conosco. Você imagina o culto como foi? Aleluia. Eu tive essa experiência. Eu passei por isso. Eu vi isso. Aleluia. Amém? E não é conto não, gente. Foi uma verdade. Coisas grandiosas acontecendo. Mas aí onde entra eu me lembrando, qual era a motivação do coração? Servir ao Senhor. Fazíamos por servir ao Senhor. Aleluia. Estão comigo? Irmãos, isso é o campo de força que nos protege daquilo que nos esfria. O que é que esfria o serviço na igreja? É olhar para os outros. É olhar para a vida dos outros. Você está compreendendo? É querer se colocar juízo dos outros. Mas quando eu sei e entendo, eu estou fazendo porque Deus colocou no meu coração para fazer. E eu vou fazer da melhor forma possível. Aleluia. Amém. Quando isso contagia a vida de um crente, irmãos, é maravilhoso. Amém? Nós entendemos e perfeitamente, nós trabalhamos contra isso. Contra a questão do ativismo. Você está compreendendo? A pessoa está só dentro da igreja e não está tendo a sua vida de família. Nós trabalhamos contra isso. Mas veja, eu sou grato a Deus. Porque nós estamos sempre na igreja, né, amor? E nós temos as nossas filhas servindo ao Senhor. Aleluia. Você está percebendo? Como é uma coisa, quando você serve a Deus, isso contagia os filhos. Eles veem isso. Isso fica no coração deles. Eles crescem, irmãos, mas fica plantada a semente. Eles passam por experiências, às vezes, quando vêm para a igreja, até obrigado pelos pais. Não, você vai, filho. Não, mas estou cansado. Vai. Chega com um bico de patolino. Aí chega, vai lá, leva para ele, vai ouvindo a palavra, sei o quê, mas aquilo vai ficando na memória dele. E ele vai ter a experiência dele com o Senhor. Aleluia. Isso foi contagiando meu coração e eu lembrando disso. Irmãos, como eu fiquei feliz em poder alinhar meu coração. Eu disse, pai, que coisa maravilhosa. Eu estou no rema, pai. É por você. Eu sou pastor, é por você. Aleluia. Fazemos o que nós fazemos, é pelo Senhor. Não é por pessoas, entenda. Por pessoas, se a gente colocar o nosso foco nas pessoas, nós nos decepcionamos, queridos. A expectativa é a mãe da decepção, gente. Você entende? Mas quando eu coloco o meu amor sobre pessoas e a minha expectativa no Senhor que me chamou, aí dá certo, gente. Eu tenho que estar predisposto a amar as pessoas. E a minha expectativa total é em Deus. Estão comigo? Dê uma glória a Deus aí. Por que você veio ao culto hoje? Qual foi a razão de você sair da sua casa para vir ao culto hoje? Eu estava conversando com minha esposa antes, hoje à tarde, dizendo para ela, meu amor, eu quero todas as vezes ir animado, porque eu vou cultuar ao Senhor, ao meu Senhor.
Independente de ser pastor ou que sou, mesmo, sou crente. Ei, vai. Aleluia. Oh, glória a Deus, fazendo para o Senhor. Coisa maravilhosa. Amém? Onde é que a gente estava? Queridos, eu comecei a conectar certo. Eu não vim para pregar. Meu objetivo primeiro não é pregar. Amém? Eu vim aqui porque o amor dele me constrange. Aleluia, porque quando eu lembro quem eu era e o que ele tem feito na minha família, aleluia, eu estou aqui para louvá-lo. Estou aqui para engrandecê-lo. Vocês estão comigo? Isso tem que ser a nossa motivação dos cultos, gente. Eu vou, é para ele. É por causa dele. Eu vou cantar por causa dele. Quando a gente pensa assim, queridos, você vai perceber que todo mundo na igreja vai começar a cantar, levantar as mãos. O ministro de louvor não vai nem precisar pedir para o pessoal levantar mais as mãos, porque você está tão conectado a ele. E você vai fazer isso do coração. Estão comigo? Ficar aceso, ficar torcendo pelo irmão que está ali ministrando a palavra, independente de quem esteja. Se não é aquele que você prefere, mas enfim, não importa o casco, importa o conteúdo. É o que vai forjar aqui, trazer a palavra para você, amém? É você estar conectado e, glória a Deus, isso, aleluia, aleluia, entusiasmado com tudo que você está recebendo. Celebrando a vida do outro. Celebrando os dons, servindo uns aos outros. Essa é a motivação de estarmos aqui, queridos. Nós íamos cantar, tocar, não é mais um culto. Vamos tocar aquela música que é melhor. Vamos fazer aqui. Não, Espírito Santo. O que é que o Senhor quer que toque hoje? Aleluia. Do mesmo jeito, irmãos, estou na escala de ministrar. Espírito Santo, o que é que o Senhor quer que seja compartilhado hoje? Ministra o nosso coração. Aleluia. Ativa coisas. Você lembra que eu te falei que nós fomos ensinados a guardar o coração. De guardar o coração. Guardar, irmãos. Saber os limites. Amadurecer. Certa vez Guto falou algo para mim e disse, Leto, nem sempre as pessoas estarão plenas no seu serviço a Deus. Nunca vai estar totalmente preparadas para subirem e fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Mas elas estarão em uma maturidade aceitável por Deus. Onde Deus vai aceitar e Deus vai promover. Aí lá vai crescer de novo. Você está compreendendo? Ou seja, é uma escada, é um amadurecimento. E nesse amadurecimento, irmãos, na igreja, a gente tem que guardar o coração. Não só você, mas como eu. Amém? Certa vez eu fui chamado para liderar a música, lá em Campina Grande. E eu comecei a liderar a música e estava um grupo de músicos. Não era um conjunto, não, era um conjunto. Era problema, gente. Então nós nos reunimos e eu orientando a eles, e tinha um rapaz que tocava teclado, muito talentoso, uma bênção ele, tudo, mas só que ele era o seguinte, ele dizia, eu só venho tocar, eu não ensaio. Para o ensaio eu não venho. Eu só venho para tocar. Gente, não pense. Para o grupo andar bem, todos têm que estar debaixo da mesmo regime. Concorda comigo ou não? Faz sentido vir só tocar e não vir ensaiar? Os outros vêm ensaiar, mas aquela pessoa não vem. Ele só vem tocar. Por que não? Porque eu sei mais do que todo mundo.
Mas então, sábado você está trabalhando, irmãos? Não, estou não. O que é que você está fazendo? Estou em casa. Olha que situação. Você entende que critérios, regras existem para o bom andamento do grupo. Verdade ou não é? Tem que ter, irmãos. No capítulo 6, quando vão levantar pessoas para servir as mesas, os apóstolos dão 3 critérios para que se escolham no meio do povo as pessoas que estão enquadradas nele. Isso não é errado não, gente, é certo. Amém? Então, o que foi que a gente fez? Então, se não pode ensaiar, não pode tocar. Concorda comigo? Se não pode vir para o ensaio, não vai poder tocar. Veja, o pastor me colocou para resolver a questão. Então, no consenso, em amor, reunimos, conversamos e dissemos, não dá. Então, tá bom. Então, se não ensaia, não toca. Chega o evento. Nós estávamos num evento, eu cheguei do trabalho, já cheguei, o culto já estava rolando. Igreja cheia. E quando eu chego na porta, que eu chego ali, que eu olho, quem está lá na frente tocando? Diga quem foi. A estrelinha de Jesus. Estava lá tocando teclado. Rapaz, eu olhei. O que acontece? Já veio o baterista, o baixista. Quando terminou o louvor, já veio dos dois lados aqui. Não era nem anjo nem satanás, era 2 satanás do lado. Já chegou e disse, está vendo? Olha aí, ó. Tu viu o que o pastor fez? Como é que a gente vai organizar esse grupo? O pastor quem botou ele para tocar. E blá, 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 gente. Irmãos, sei que você, na minha situação, passaria pela mesma coisa. Vem a decepção. Vem o desânimo. Entendeu? Mas aí é onde entra a maturidade. Aí é onde entra amor. Aí é onde entra entender aonde você está no processo. Naquele momento que ele falava comigo, eu olhava e olhava para o meu pastor e pensava, ele teve algum motivo. Eu vou guardar meu coração. Aleluia. Depois eu converso com ele. Mas eu vou guardar meu coração. Outra, eu não vou nutrir ódio pelo irmão que está tocando. Estão comigo? De forma nenhuma. Irmãos, ele terminou de dirigir, chamou o pregador, eu estava lá atrás. O pastor cortou a igreja todinha andando, veio até onde eu estava, me deu um abraço. E disse assim, Leto, me perdoe. Eu esqueci que só quem tocava era quem ensaiasse. Eu disse, pastor, estou aqui, estamos juntos no mesmo barco, pastor, amém, sem problema. Você entende, irmãos? Aonde as pessoas chutam o pau da barraca e perdem aquilo que Deus está fazendo? Por não guardar seu coração. E perder o privilégio do serviço. Aleluia. Você está comigo? Isso são muitos exemplos que eu passei. Eu passei 4 anos, diga 4 anos, tocando guitarra, esperando a pedaleira. Vocês sabem o que é pedaleira, né? É aquele um negocinho desse sendo maior, que dá o efeito no som da guitarra, tudo. 4 anos, Valdemir, esperando. 4 anos, orando, lá com o grupo, obrigado, Pai, pelos instrumentos, obrigado, andando em fé. Quando eu chegou, já tinha um grupo maior, eu fiquei a ver navios. Se apossaram da pedaleira lá, irmão, eu não tinha nem como pegar. Aí vem, é ou não é? Gente, mas nós tínhamos sido ensinados, eu faço para o Senhor. Eu fiz para o Senhor. Aleluia. Por isso, queridos, a igreja quando cresce, a administração vai mudando, gente. A proximidade com o pastor vai começando a ter uma coisa mais, ficar mais distante. Precisa o povo ter iniciativa, buscar, ir atrás. A igreja quando cresce, a administração muda. Não podemos usar a mesma administração para 10 pessoas quando a igreja está com 100.
É verdade ou não é? Quem mexe com o trabalho sabe que se você tem 10 pessoas é um tipo de coisa. Você pode usar grupos, né? Vamos botar grupo aí, vários grupos, aí vai todo dia um bom dia, boa tarde, alguns mostram a comida, o almoço que teve, o jantar que teve, o café da manhã. É ou não é? Mas quando são 1000 pessoas, já imaginou se você lançar grupo para tudo que é lado? Tem que mudar, gente. Por isso, eu quero também trazer algo novo para você. O ministério está trabalhando um aplicativo, onde todos os membros vão ficar dentro do aplicativo lá, e lá vai estar toda a agenda da igreja. Cadê seu glória a Deus? Diga tudo em um só lugar. Dê um glória a Deus aí. Você vai entrar lá e vai estar tudo lá disponível para você. Amém? Logo, logo vai estar aí, gente. Porque vai mudando a administração. E quando vai mudando a administração, tem que o nosso comportamento também ir mudando. Estão comigo? Mas veja, a essência, diga a essência, continua a mesma, gente. Aleluia. Eu não posso, como pastor, pelas decepções que eu tive, gente, me esfriar no serviço, no trabalho, na tarefa a mim confiada. Eu não posso fazer isso. Porque a quem eu estou servindo? Quem me chamou? Você está comigo? Quem eu vou olhar nos olhos? E ele vai pedir a prestação de contas. Foi aquele que me desrespeitou? Foi aquele que me caluniou? Não. Meu coração tem que estar aberto para perdão. Você entende? Mas eu não posso deixar de fazer. Com isso, irmãos, eu quero dizer a você que trabalha na igreja, no diaconato, departamento infantil, no louvor, mídia, sirva ao Senhor. Venha servir ao Senhor. Venha fazer pelo Senhor. Porque quando a gente faz pelo Senhor, gente, veja, nós não vamos nos atrasar. Nós vamos dar com excelência. É verdade ou não é? Vamos cumprir. Não, isso aqui eu estou trabalhando para Ele. Eu estou fazendo para Ele. Aleluia. Pelo seu grande amor para comigo. Veja como muda a nossa direção. E, irmãos, nós temos a bênção de servir. Diga a bênção de servir. Não vou ler muitos textos, já vou terminar. Eu quero chamar já o louvor para cá. Nós vamos ter a ceia. Mas eu quero lembrar do Salmo 100, verso 2, que diz assim, ó: servi ao Senhor com alegria. Aleluia. Vou ler de novo, irmãos. Servi ao Senhor com alegria. Você lembra de uma canção que nós cantávamos muito aqui? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Oh. Não, já é para parar, gente. Assim é para, gente. Oh, para. Servir ao Senhor com. Essa palavra com quer dizer acompanhando. O serviço com alegria, gente. Alegria é satisfação em estar fazendo. Aleluia! Cadê seu sorriso? É fazer com entusiasmo. Fazer celebrando. Amém? Seja qual for o serviço que esteja fazendo. Olha mais, tem mais uns textos aqui que eu quero ler para você. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 5, não vou ler todos os textos. Mas olha que coisa curiosa, que o apóstolo Paulo ensinando sobre os dons, diga, ensinando sobre os dons. Ele diz, também há diversidade nos serviços. Essa palavra serviço quer dizer trabalho, tarefas. Mas o Senhor é o mesmo. Aleluia. Nós temos vários demandas de serviços diferentes, gente. Mas Deus é o Senhor de todas as demandas. Deus é que levanta todos. Eu conheci durante toda a minha vida, eu posso citar algumas coisas, o testemunho de um irmão, eu já citei aqui, que o chamado dele era cuidar do estacionamento. Cuidar do estacionamento, gente. Ele fazia de uma forma que nenhum outro fazia.
Ele conseguia liderar pessoas no estacionamento, de uma forma amorosa, influenciava todo mundo. E ele cuidava do estacionamento, ele olhava os carros dos irmãos. E ele dizia sempre, eu faço para o Senhor. Foi o que Deus colocou no coração para fazer. Muitas das vezes ele fazia mutirão, lavavam os carros dos irmãos. Eles chegavam, abriam a porta, já davam uma palavra de bênção, seja bem-vindo. Deus vai trazer uma palavra cheia de unção para transformar a tua vida. Pessoal, tudo uniformizado. E era uma alegria dele fazer isso. Outra vez eu estava em Guará, dando aula em Guará. Então terminou muito tarde, que eu fui jantar com o pessoal do Rema. E quando eu saí, a igreja acesa ainda e tinha um diácono. Diga um diácono. Diga um diácono. Toda vez esse negócio está caindo aqui. Ele no corredor, gente, olhando para as cadeiras e assim, ó. Eu fiquei curioso. Eu olhava tudo perfeito, Tati. Tudo está perfeito. Cheguei para ele, meu irmão, o que é que tu está vendo? Esse pastor não está em linha ainda não, ó. Ainda tem um pouquinho na frente. Sabe o que se chama isso, gente? Excelência. Excelência no serviço. Excelência se encontra nos detalhes, não é assim? Um certo pintor, não me lembro o nome dele, muito conhecido. Ele foi pintar uma catedral. Ele começou a pintar o teto da catedral. Chegou no púlpito, no altar, entrava e ele pintou lá em cima. Quando o pessoal veio e olhou a pintura e viu que ele pintou onde ninguém via, perguntaram para ele, por que você pintou aqui? Ninguém vê. Sabe qual foi a resposta dele? Mas Deus vê. Aleluia. Leila, com essa experiência do lar que ela está trazendo, vai ser uma bênção. Ela falou para nós sobre também. Acho que era a palavra também, né? Princípio do também. Isso está mudando na minha casa, gente. Sabe aquela coisa, você faz um serviço aqui e você vê que tem um outro lá para fazer. Você não espera o outro vir fazer, você vai lá e faz. Você entende? Isso é excelência no servir, no que você está fazendo. Aleluia. Estão comigo, irmãos? Veja, servir a Deus, trabalhar para Deus, cumprir uma tarefa dada pelo Senhor. Devemos fazer com alegria, com entusiasmo, entendendo que há vários tipos de trabalho, que um exerce melhor do que o outro. Meu irmão, faz uns 2 dias que eu briguei com a torneira lá de casa. 2 dias. Há uns 2 dias atrás, eu fiquei à noite brigando com a torneira para trocar a torneira lá. E a torneira, misericórdia, estava resistente, estava com mais fé do que eu. Eu tentava, não tinha chave, eu lá, vai para lá e para lá. E não consegui, irmãos. Não consegui. E aí eu tive ontem à noite, tivemos um feito para durar maravilhoso aqui. Foi muito bom. Eu lembrei do meu amigo João. Tem muitas digitais de João aqui nesse lugar, gente. Sabia? Coisas que como é que a gente vai fazer? João chegava e dizia assim, e fazia. Verdade ou não é, Carlos? Falei com o João foi hoje lá. Trocou a torneira. Rápido, me ajuda também, né? Mas trocou a torneira e ali quando ele saiu, eu meditando sobre isso pela manhã, Deus falando comigo, o Senhor mostrou, tá vendo? Tem gente com habilidade diferente, que sabe fazer,
Irmão, se nós tivéssemos produtos aqui para fazer arrecadação para venda, quem a gente ia chamar? Yangle. É verdade, ele vem até casa no céu, ele vem. É verdade. Terreno em Marte. Elon Musk está contratando ele. Olha, você entende as habilidades que cada um tem? Você tem. E a palavra de hoje, Deus está despertando isso em você. Deus está reavivando isso em você. Vem me servir com alegria. Aleluia. Queridos, eu quero ainda continuar. Ler Romanos capítulo 12, verso 11. Que diz assim: no zelo não sejais remisso, sede fervorosos, de espírito servindo ao Senhor. Essa palavra fervoroso, ela retrata muito a água fervendo. Você vai fazer o cafezinho, bota água fria lá, joga no fogo, né? E vai ter um efeito, né? Começa a borbulhar. Não é? Aí você está no ponto. E você vai e joga para fazer o café. Misturar com pó. Alguns já misturam dentro. Mas enfim, irmãos. Fervor é isso. Borbulhar. Movimento. Entusiasmo. Evidência. Aleluia. Glória a Deus. Você está compreendendo? Sabe aquela coisa quando você for chamado aí, vamos orar? Você vem com gosto. Vamos cantar? Você vem com gosto. Aleluia. Vamos servir? Você vem com gosto. Alegria, fogo para fazer aqui e dali. Ele está dizendo, servindo ao Senhor, é necessário que seja fervoroso no espírito. Você quer ver outro exemplo de fervor? Quem já foi no estádio de futebol aqui, torcer pelo time de coração aqui? Amém. Alguns não querem levantar a mão porque acham que é pecado fazer isso aqui, mas não é não. Gente, eu vou, quando posso eu vou. E eu fui no Maracanã assistir o Flamengo jogar contra o São Paulo. E a atmosfera do campo é uma atmosfera fervorosa. Você entra a torcida gritando, cantando. E começa a cantar. E às vezes o time não está bem. Mas a torcida instiga quem está lá jogando. Toca fogo também em quem está jogando. Quando ela começa a vibrar, a cantar, a balançar as bandeiras. Eu estava com uns 4 pastores comigo. E teve um que disse, rapaz, me dá uma trégua aí que eu vou lá pro meio daquela torcida ali. Eu digo, cuidado, deixa o celular, o que for, porque vai que... E ele foi, volta contagiado a atmosfera que era criada. Aleluia, diga fervor. Em nossas reuniões, nós estamos com o Todo-Poderoso. Nós estamos debaixo da inspiração do Espírito Santo. Cadê o nosso fervor, irmãos? Aleluia, de estar vibrando quando a palavra sai, quando a palavra alcança. Veja, nós aqui instruímos as pessoas a não baterem palmas. Vamos aplaudir ao Senhor. A gente não faz isso. Amém? Não que a gente faz guerra com isso. Quem faz isso aí não tem problema. Mas nós entendemos que o glória a Deus, o aleluia, tem endereço certo. É verdade ou não é? Cadê seu glória a Deus? Não foi para mim. Tem um endereço. Tem um CEP. Você sabe para onde vai. Não é CPF, é CEP. Você entende? Não é um aplauso ao homem porque deu uma palavra maravilhosa. Não, tem um CEP. Quando você dá um aleluia e dá um glória a Deus, vai para o endereço certo. Você está compreendendo? Então naquele momento você está ouvindo a palavra e está fervendo. Glória a Deus, isso mesmo, aleluia. É isso. Aleluia. Eu pego, recebo. Isso vai criando em você fervor. Fervor no serviço. Aleluia. Por último, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, verso 23 ao 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Aleluia. Olha que interessante. Como para o Senhor
e não para os homens. Aleluia. Ele diz, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Aleluia. Você está entendendo, irmãos, a quem nós estamos servindo? E todos os departamentos que existem, tudo que surge da igreja, as demandas de trabalho, elas vão mudando mediante o tempo. O tempo, há uns 30 anos atrás, não existia o departamento de mídia na igreja. Hoje existe. A demanda mudou. Nós temos pessoas, o Ministério de Socorros, que jogam a palavra na rede social, que estão alimentando a rede social. Amém? Alcançando pessoas que estão conectadas lá. Isso vai mudando, gente. Nós temos hoje pessoas que trabalham na parte social. Cada um tem um chamado. Aleluia. Amém. Eu gostei muito do que eu ouvi de Silas Malafaia esses dias, quando ele falou que ele entendeu, com a associação em Cristo que ele tinha, onde ele arrecadava coisas, ele tentava abrir frentes de trabalhos com ações sociais. Mas a maturidade chegou e ele entendeu o seguinte, que a função dele não era abrir obras sociais, mas era financiar a quem Deus mandou abrir. Então ele arrecadava e mandava para as unidades que Deus colocou no coração das pessoas para abrirem. O que é que ferve no teu coração? O que é que está no teu coração para fazer? Faça para o Senhor e não para os homens. Você fica alegre com isso? Amém. E querido, você é provado de uma alegria, do serviço, do se dedicar, de um amor sacrificial que muitas das vezes você vai deixar o que você queria fazer por outra pessoa, mas sabendo que a sua recompensa não virá dela, porque você está fazendo por aquele que ama aquela pessoa e que Ele está usando você para alcançá-la. Amém? E Ele recompensa isso. Você fica feliz com essa palavra? Queria que você ficasse de pé e vamos participar da ceia com esse coração, gente. Aleluia. Eu quero, no mês de agosto, nós vamos fazer algo muito especial. Logo, logo a gente vai estar divulgando. Vamos fazer uma tarde aqui. E eu vou vir ministrar para vocês sobre a igreja, os departamentos, de coração para servir. Vamos aumentar nosso fogo por Deus, pelo serviço. Há lugar para todos. Amém? Ah, pastor, mas o que impede as pessoas foi, às vezes, as decepções que tiveram. Lembra, guarda o coração. Perdoa. Amém? Mas venha com o coração para se adequar. Venha com o coração para estar junto com aquilo que já está posto. Isso é maturidade, irmãos. Amém? E vamos crescer junto. Vamos avançar. Não vamos estagnar. Aleluia. Deus conta com você. Diga, serviço é trabalho. É tarefa para cumprir. Está compreendendo? E quanto mais a gente se junta, mais a gente se ajuda. Nós temos aqui a condição e o entendimento, irmãos, que nós não queremos que você sirva. Nós queremos que você sirva, mas congregue. Participe dos cultos para receber a palavra. Essa é a nossa visão. Amém? Você possa servir e doar um dia para servir, para ter a experiência de estar se doando por alguém. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso transformou minha vida quando eu comecei a pensar lá atrás, meu Deus, por que eu larguei uma faculdade? Por que eu larguei toda a minha vida? Nós largamos. Foi pelo Senhor. Aleluia. Foi a minha motivação e sempre será a nossa motivação. É pelo Senhor. Glória a Deus, e que isso contagie você. Ei, contagie você. Contagie você. Irmãos, isso contagiando você, nossos cultos sempre serão cheios. Nossa testa sempre será cheia. Porque você vem para dar a Deus e receber.
dele para a sua vida. Amém? Isso vai contagiar você, que isso vai trazer e chamar a atenção dos seus familiares. Você vai trazer suas famílias para congregarem aqui também. Seus parentes, porque eles vão ver a bênção que isso é. Que as palavras de Josué, no capítulo 24, acho que é verso 15, estejam nos meus lábios e nos teus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! É honra, é prazer servir a Deus, gente. Amém, se doar. Oh, glória a Deus. Tudo isso por causa de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Nós praticamos a ceia para lembrar dele em memorial de Jesus Cristo. Não um memorial dos nossos pecados, mas um memorial da justiça dele. Nós somos a justiça do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia, Pai, nós oramos por esses elementos. Entendemos o que esses elementos querem nos dizer. Querem dizer que a tua aliança feita em Jesus, através do sangue de Jesus, e nós fomos enxertados, aleluia, e somos participantes dessa aliança. Obrigado, porque hoje tu és meu Pai. Aleluia, hoje tu és o nosso Pai, nós somos os teus filhos. Participamos com entendimento, Pai, de tudo que Jesus fez por nós. Aleluia. Os diáconos vão pegar, já vai o pão e o vinho. Vamos cantar uma canção. Vá adorando ao Senhor. Aleluia. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração. Me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Aleluia. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é vos em Tuas mãos, Aleluia. graças eu te dou, Ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, Restaurou restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, e sobre o trono está, soberano Criador. você que te adorar. Glória a Deus. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus
mim, mas ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Digno é o Senhor, mas ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Quando se fala do corpo de Cristo, irmãos, fala da vida de Jesus que foi dada por mim e por você. E também tem outra coisa envolvida quando nós participamos da ceia. Hoje nós temos, parece um biscoito, mas eu queria que você visualizasse como um pão. Amém? Esse pão, ele foi dividido, ele foi partido. Interessante porque a Bíblia coloca isso. Amém? O pão foi partido em pedaços. Ele chegou inteiro, mas foi partido em pedaços. E cada pedaço, um pedaço está em suas mãos. Esse pão se formou o pão de novo aí. Por isso a Bíblia diz que somos membros do corpo de Cristo. Aleluia! Ele fala disso que Jesus fez por nós, irmãos. Ele nos batizou no seu corpo. Aleluia, esse nome é especial, não é maravilhoso? Essa unidade. Aleluia. Vamos participar como o corpo de Cristo. Participe no nome de Jesus. Quando ele fala do vinho, se remete ao sangue. O sangue de Jesus derramado por mim e por você. Amém? Que purifica todo o pecado. É o pagamento da dívida. É o preço que Deus pagou. Amém? Por sua vida e por minha vida. Mas também tem outra coisa interessante envolvida. Lembra do corpo? O corpo sem um espírito não tem vida. Ele precisa do Espírito. O vinho representa o Espírito Santo. Aleluia, que foi colocado dentro de cada um de nós. Diga: a lei do Espírito de vida opera no meu corpo. Aleluia, é a vida do corpo, irmãos. Oh, glória a Deus. Vamos participar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você pode dar glória a Deus? Queria dar essa oportunidade de você engrandecer o nome do Senhor com suas palavras, expressar o seu amor, a sua adoração, porque Ele nos fez o seu corpo, Ele nos deu a vida do seu Espírito dentro de nós. A palavra e o Espírito opera no nosso homem interior. Por isso nós damos honra e glória ao nome dEle. Por isso podemos adorar em espírito e em verdade. Por isso temos liberdade para fazer isso. Por causa da lei do Espírito de vida, que opera nesse corpo tão belo e tão maravilhoso, o corpo de Cristo. Aleluia. Você pode levantar suas mãos e adorar o seu Pai. Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou. Aleluia. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Aleluia. Mas ressuscitou. Obrigado, Pai, pela vida do seu Espírito. Digno é o Senhor. Oh, aleluia. Grande é o Senhor. Digno. Digno é o Senhor. Sobre sobre o trono está. Cordeiro de Deus. E soberano Criador.
para sempre, sempre. Elevo minhas mãos àquele que venceu. Ao Cristo, que venceu. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Existe alguém entre nós aqui que está com alguma enfermidade e você quer receber em posição de mãos? A unção está disponível neste lugar. Aleluia. Glória a Deus, todos sarados, curados. Amém. É motivo de a gente agradecer a Deus, de a gente louvar o nome do Senhor. Aleluia. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Cordeiro de Deus, vamos cantar, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus morreu por mim. Cordeiro de Deus, declare mais uma vez, aleluia. Cordeiro de Deus morreu por mim. Ele não ficou no túmulo, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Dê um abraço à pessoa que está do seu lado, diga, vamos servir ao Senhor.